Hoje é dia 5 de maio de 2025 e ontem, dia 4 de maio, eu completei 30 anos de idade. E eu não sei como é que tu és, eu sou meio melancólico e sou bem reflexivo. Não parece, as pessoas não percebem isso, mas eu tenho esse meu lado assim meio introspectivo. Eu fiquei muito pensativo no dia de ontem, muito pensativo mesmo. Foi um dia maravilhoso, eu estava com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. Mas eu fico pensando, sabe? Nas coisas que eu tenho feito. E me veio muito forte, assim, um sentimento de prestar atenção nos frutos que eu tenho gerado na minha vida, sabe? Porque uma vez Jesus, ele viu uma figueira. A Bíblia conta que ele viu uma figueira e quando ele chegou perto dela para pegar o fruto para poder comer, a figueira não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou aquela árvore e ela secou e morreu. Eu fiquei pensando, por que Jesus tinha feito aquilo? Mas depois eu entendi que o problema foi que a figueira ela estava com uma aparência de árvore frutífera, quando na verdade ela não tinha fruto. E pensando sobre isso, eu comecei a olhar para minha vida e pensando, tudo que é resultado da minha vida, tanto aqui na internet, as coisas que eu construo aqui, quanto entre os meus irmãos, minha família, e todas as coisas que eu produzo, tanto de conteúdo, enfim, tudo que é resultado da minha vida, que é obra, que é fruto da minha fé, eu tenho questionado essas coisas e pensado, será que isso são realmente frutos verdadeiros ou será que são só aparência, sabe? Porque Jesus condena esse tipo de coisa. Que é engraçado, né? A gente percebe que o tempo passa rápido depois que o tempo passa. Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a perceber o tempo passar muito mais rápido. Cara, muito mais rápido. E é engraçado porque quando a gente tem um filho, né, a gente meio que tem uma materialização do tempo passando, porque cada dia que passa, cada ano que passa, a gente consegue ver neles o tempo que passou, né? Por causa do crescimento, enfim, de tudo que envolve isso. E até o fato da minha própria filha nascer, isso muda a gente, né? Que se você for pai, for mãe, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Isso transforma a gente de uma maneira que a gente começa a perceber o mundo de outro jeito, né? E isso me tornou alguém mais introspectivo ainda, apesar de não parecer. Mas eu comecei a pensar sobre isso e recalcular e tentar refletir sobre as coisas que eu tenho feito. E isso é saudável, sabe? Isso é saudável, porque a gente tem a tendência nesses dias escuros, né? Nesses dias de dúvida na nossa fé, na nossa caminhada, de pensar isso como algo ruim, de pensar isso como algo negativo, como algo que está demonstrando uma fraqueza na nossa fé ou coisa do tipo. Só que muito pelo contrário, eu vejo que isso é, é a nossa fé sendo lapidada e se tornando uma fé saudável, uma fé racional, sabe? Uma fé que pensa, né? Que é o que Jesus pede de nós, né? É o que Deus pede de nós, um culto racional, né? Não apenas no piloto automático ou fazendo porque aprendeu quando era criança ou porque é a cultura, mas uma decisão racional de amá-lo, de segui-lo, de conhecê-lo. E esses momentos que a gente para refletir sobre nossa vida é muito importante, sabe? É muito importante e saudável para nossa fé. E eu estou compartilhando isso com vocês porque eu queria compartilhar e pôr para fora isso, mas também para encorajar, talvez você esteja passando por um momento desse na tua vida e esteja se sentindo sozinho, esteja achando que é só contigo que acontece isso. E cara, não é, sabe? É normal, é natural. Né? A gente vê vários homens na escritura, na Bíblia, que tiveram momentos de, de recalcular as coisas na vida deles, né? A gente vê o profeta Elias, por exemplo, né? Quando ele pede para que Deus leve ele de tanto sofrimento, de tanta coisa que ele está passando, o próprio João Batista na prisão, enfim, sabe? Mas isso é saudável para nossa fé. E a gente tem que perceber também e entender que os nossos frutos eles são importantes, né? E os nossos frutos eles são obras, são as nossas obras que vão ser testadas por Jesus, como a Escritura diz.
porque a gente evidencia muito que a gente é salvo pela fé e somente pela fé, e realmente nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus apenas. Só que essa fé verdadeira no Cristo, ela gera em nós frutos verdadeiros, sabe? A vida de um cristão, ela tem frutos verdadeiros, é acompanhada de obras verdadeiras. Então, o que são essas obras? São justamente aquilo que é resultado do fruto do Espírito na nossa vida, né? Uma vez que a gente nasce de Deus, a gente nasce do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a gerar frutos em nós, de bondade, de amabilidade, de mansidão, enfim, de tantas coisas, e essas coisas vão mudar a nossa vida e vão fazer com que a gente viva uma vida diferente, né? Que produza obras boas na nossa vida. Então essas obras são importantes e a gente precisa pensar sobre elas, se elas são realmente obras verdadeiras, né? São obras dignas que vão ser testadas pelo fogo de Jesus e vão permanecer, ou se são apenas uma aparência nossa, né? Como aquela figueira que fingia ter frutos quando na verdade não tinha. E isso é muito complicado, né? Porque é aquilo que Jesus fala, é aquilo que a Escritura fala, que lá no livro de Apocalipse, né, ele fala para uma das igrejas da Ásia que antes você fosse frio ou você fosse quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Então, antes que a gente tivesse frutos maus ou frutos bons, né? Mas aquele que está no muro, sabe, que vive de aparência, que não está nem lá e nem cá, esse é vomitado da boca de Jesus. E é muito triste. Eu não quero chegar naquele dia e ouvir servo mau, né, da boca do meu Senhor. Então minha oração é para que Ele, como presente de aniversário, me dê um coração que ama Ele, um coração que esteja buscando agradá-lo e ter frutos verdadeiros na vida, sabe? Não frutos de aparência como dos fariseus para mostrar para os outros, mas frutos dignos de arrependimento, né? Que nasçam desse lugar de arrependimento sempre, antes de qualquer coisa, antes de querer construir para si qualquer coisa. Bom, eu não sei se fez sentido para você, mas eu quis compartilhar isso, pôr para fora esses meus sentimentos e essas minhas conclusões de 30 anos, e que Deus possa nos conduzir, nos abençoar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu tô sempre compartilhando vídeos como esse, né, que são mais uma troca de ideias e eu expondo um pouco daquilo que eu tô pensando, mas também vídeos mais teológicos, falando sobre textos bíblicos, indicação de livros, enfim, tem de tudo. Tô batendo o microfone aqui, cara, vai sair picotado esse áudio. Mas enfim, se inscreve aqui no canal se você gostou, curte esse vídeo aqui e tamo junto. Até o próximo vídeo.